Olá, gente. Meu nome é Williams e eu acho que alguns já me conhecem porque eu me apresentei no primeiro dia de aula, mas eu acho que também algumas pessoas podem me conhecer porque eu também dei algumas aulas por live. A aula de hoje é sobre iluminismo e essa aula foi preparada com Raíssa e por mim. A gente vai falar sobre iluminismo hoje e saber do porquê esse movimento foi tão importante até a atualidade, vamos dizer assim. Esse movimento ele vai ser um movimento que vai surgir lá na Europa e ele vai se espalhar basicamente por todo o Ocidente. Então, assim, ele vai inspirar várias revoluções. E, além disso, ele foi o movimento que deu base ao que temos hoje como democracia. Nesse período, a democracia ela não era tão abrangente como hoje, que abrange todos, independente de cor e de gênero. Nessa época, estava mais voltada a homens brancos e a liberdade e a igualdade desses homens brancos. Mulheres, negros e indígenas estavam excluídos, de certa forma, desses ideais buscados pelos iluministas. O iluminismo ele foi a base de várias revoluções. Ele foi a base da independência das 13 colônias, que é a independência dos Estados Unidos. Ele foi a base da Revolução Francesa, foi a base da Revolução Haitiana. E assim, a Revolução Haitiana, como a gente vai ver um pouco mais na frente, é um caso bem peculiar e que vale a pena você estar dando uma lidinha sobre isso. Foi também base para a Revolução Pernambucana, Revolução da Farroupilha, Revolta dos Alfaiate e Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi primeiro que antecedeu todas essas outras revoluções aqui no Brasil. E é bem peculiar também o jeito que esses ideais vão chegando no Brasil. Sobre o iluminismo. O iluminismo é o nome que se dá à ideologia que foi sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia com base na luta revolucionária do final do século XVIII. Os burgueses vão levantar a bandeira do iluminismo, certo? Mas também não vai ser um movimento restrito à burguesia. Os nobres eles também vão estar participando desse movimento, tanto que vários pensadores iluministas eram nobres. Vai ser um movimento em que ele vai buscar a razão, o raciocínio lógico, e ele vai querer que sair um pouco daquele ideal de pensamentos respondidos através da religião. No caso, eles vão querer saber o porquê das coisas e se querer saber o comportamento social, e vamos dizer assim, humano, através da razão, através dos estudos. Então, assim, foi um movimento que ficou conhecido como o século das luzes. Por quê? Porque tentava trazer de forma racional o conhecimento para os seres humanos. Ou seja, foi um pensamento desenvolvido pela burguesia e que vai passar a ser uma bandeira levantada no Ocidente para trazer ideias contrárias ao antigo regime, um sistema absolutista e religioso. Vai ser um movimento que ele vai... Sim, vai ser esse movimento que vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Vai ser nesse período, onde vai dizer que durante esse período nada de bom aconteceu, não houve nenhuma evolução. Então vai ser os iluministas que vão dizer, olha, nesse período aí de Igreja Católica, onde o domínio era da Igreja Católica, não teve evolução científica e é um período de trevas, é um período de que tudo parou. E aí, o que a gente já viu também na Idade Média é que não é de toda a verdade. Teve evolução científica sim. Mas esse pessoal, por ser, na maioria, anticlerical, eles vão acabar botando a igreja a esse papel de empatar ou de ser o empecilho da evolução humana, da evolução no sentido racional. E aí também vários burgueses vão pensar isso, porque nesse período, como a gente viu, a burguesia vai começar a surgir na Idade Média. E a burguesia, nesse período, ela vai estar mais forte, ela vai estar com um acúmulo de capital, um acúmulo de dinheiro, vamos dizer assim.
Não sei se ainda posso dizer capital, mas assim, vão estar com um acúmulo de dinheiro nesse período. E aí, a burguesia tem dinheiro, mas não tem nobreza. O absolutismo, ele dava o direito apenas ao rei, o direito de falar, de governar, e ninguém poderia dizer nada contra aquele rei, porque poderia ser torturado, ser morto. Então, o poder estava todo na mão do rei. O poder estava concentrado numa única pessoa. E aquele rei, ele não foi escolhido pelas pessoas, ele foi escolhido por Deus. Então, por ser um representante de Deus na Terra, se você estivesse confrontando esse rei, você estaria confrontando o próprio Deus. E assim, durante esse período, vai começar os questionamentos do porquê o rei está ali, se é certo o rei está ali com a população toda insatisfeita, se aquele rei está fazendo coisa que é boa para a população ou não. Vão ser levantados vários questionamentos sobre a figura do rei. E a burguesia vai querer uma participação social. Ela tem dinheiro para isso. Só que ela não tem sentido de nobreza. Nesse período vai começar a surgir, alguns historiadores vão apontar, que vários burgueses vão começar a comprar título de nobreza. E aí, tanto para si como também para seus parentes, seus filhos. E muitos filhos de burgueses vão começar a estudar com filhos da nobreza. Vamos dizer que a nobreza é assim, eu acho que vocês já viram sobre a nobreza, né? Vamos dizer que a nobreza, ela tem um rei, tem lá o seu rei maior, mas existe um grupo ali que envolve aquele, não sei se posso dizer padrão social, mas aquele meio social. Então, assim, a nobreza não está restrita só ao rei. Ela está a um conjunto de pessoas que fazem parte daquele meio social. E aí, vários nobres também não vai estar concordando muito com o absolutismo, eles vão querer uma participação a mais na sociedade, eles vão querer uma participação mais ativa. E aí, por querer essa participação mais ativa, eles vão começar a também desenvolver esses ideais iluministas. Então, assim, o iluminismo ele foi desenvolvido não apenas pela burguesia, como também pela nobreza. A nobreza que vai querer uma participação mais efetiva na sua sociedade. E aí, o iluminismo ele vai tentar barrar, vamos dizer assim, acabar, de certa forma, com os regimes anteriores. No caso, um regime absolutista, onde só a voz é a voz do rei, e um regime que era religioso, onde as respostas eram divinas, apenas divinas. E aí eles vão querer procurar respostas na ciência sobre o porquê das coisas. Aspectos gerais do iluminismo. Vai ser um movimento racionalista, ele vai procurar em todo momento ser racional, vai ser de resistência à tirania e à opressão colonial. Essa tirania é a tirania do rei, tá? Não vou dizer que todo rei era ditador, mas assim, de certa forma, não era um modelo em que a população tinha voz, não era um modelo em que aquela sociedade teria o direito de reclamar, não se tinha. Então, o rei estava sobre todo o poder, ele tomava as decisões, ele dizia o que era bom ou não para a sociedade e tinha que ser acatado porque ele era o escolhido de Deus para estar ali. E aí essa opressão existia. E assim, e como vocês viram, né, na cidade moderna, no período da formação de estados nacionais, esse poder do rei, do monarca, ele vai sair da Europa e vai começar a ir também para outros lugares, que é como a gente vai ver as colônias. E assim, vai ser um poder dentro do seu território e fora do seu território. Então, assim, vai ser uma opressão que não vai ser só na metrópole, vai ser também na colônia. E acaba, às vezes, sendo pior na colônia. Direito ao autogoverno, direito do pessoal escolher o que quer, o que é melhor para si. Direito natural à liberdade e igualdade jurídica, que a gente vai entrar no liberalismo político. Anticlericalismo, que era a ideia de que era ser não era ser antirreligioso, não era ser ateu. Era só dizer, olha,
Existe uma explicação para isso, e essa explicação não necessariamente não está na Bíblia. Existem explicações para isso no âmbito racional. A busca da felicidade, o liberalismo econômico de John Locke, John Locke não, Adam Smith, perdoe, o liberalismo econômico de Adam Smith e o liberalismo político de John Locke, vamos colocar assim. E aí a universalização do ensino, essa universalização do ensino onde muitos vão, se a gente quer atingir a racionalidade, essas pessoas têm que ser letradas, essas pessoas têm que aprender a ler, ela tem que ter acesso à leitura, ela tem que estar por dentro da sociedade em que vive. E aí, como é que eu vou, uma população participante, uma população ativa, dentro desses ideais iluministas, se o cara não sabe ler? Então, assim, vamos fazer escola para esse pessoal, para essa aprendizagem ser para todos. Então, assim, todo homem tem direito à educação. E aí a universalização do ensino vai sair conforme essa necessidade. Aspectos gerais do iluminismo. Propulsores. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot e Kant. Vão ser esses caras que vão ser a base teórica do iluminismo. Eles vão fornecer à população teorias em que incentivem, de certa forma, a elas se revoltarem depois nessas revoltas que aconteceram, a elas saberem onde é que elas estão inseridas, ela entender a sociedade dela. Então, esses carinhas vão ser esses propulsores, vão ser o pessoal que vai dizer, olha, pensa, olha aqui, tá uma tesezinha aqui para você ler, vá ler, para você conseguir se localizar dentro da sua sociedade, vamos dizer assim. E processo histórico baseado no iluminismo. Como eu já falei lá no início, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. E também, ainda vou colocar aqui no slide, que eu era para ter colocado, a Revolução Haitiana. E aí, antes de chegar ao movimento iluminista, teve pessoas que passaram no período da modernidade e que deram um pontapé para o que foi o movimento iluminista. Prepulsores, vamos dizer assim. Uma das pessoas que veio antes do movimento iluminista e que desenvolveu a racionalidade, tentou desenvolver a racionalidade, tentou estudar e fazer um método científico, basicamente, foi Descartes. E aí a gente pode ver a famosa frase dele, né? Penso, logo existo. Você vai identificar nessa frase incentivo, vamos dizer assim, incentivo as pessoas a desenvolverem um senso crítico, vamos dizer assim, a desenvolver um pensamento para comprovar a sua existência, para não ser uma pessoa ali inútil na sua sociedade. E aí teve René Descartes, deixa eu ver aqui, René Descartes, ele foi o primeiro filósofo de vertente racionalista. Ele foi o que desenvolveu que a razão é inata ao ser humano. Então, assim, ele vai dizer que o ser humano ele já nasce com a razão embutida. E aí, ao longo da vida, ele vai desenvolvendo essa inteligência, essa razão. E aí, o que diferencia uma inteligência de outro é como o ser humano, ou a pessoa, vai querer desenvolver essa inteligência. Então, assim, todo mundo nasce com a mesma inteligência, mas uns estudam mais que outros, vamos dizer assim, tá? Então, aquela pessoa que estudou mais, ela vai desenvolver mais a inteligência do que o outro. Então, assim, o problema não é que a inteligência, ela não é para todos, é porque um procurou desenvolver mais que outro. Então, ficou objetivo isso, mas é basicamente isso. E também teve Isaac Newton, né? Que foi o pai da física. Ele vai estudar a gravidade, ele vai tentar entender o que era a gravidade. Então, assim, você vê que essas pessoas, René Descartes, ele vai estar na matemática analítica. Você vai ver que vão ser pessoas que elas vão estar
desenvolvendo métodos e ciência que comprovem ou que atestem o funcionamento, deixa eu ver, científico. Então, assim, existe essa lei de gravidade, existe um método de análise, existe ciência, vamos dizer assim. E antes de eu chegar ao movimento iluminista, teve o naturalismo, antropocentrismo, individualismo, humanismo, e aí o senso crítico e racionalismo da Revolução Científica do século XVII, com Descartes, Bacon, Galileu, Pascal, Newton, Lavoisier, todos esses pensadores que vocês estudaram durante há 2 aulas atrás, eu acho, eles vão ser basicamente a base, ou que vai dar o pontapé para o iluminismo. Então, assim, vão ser pensadores que vão desenvolver teorias racionais e que esses iluministas vão ler. Podem concordar ou podem não concordar, mas que vão ler. E vão trazer sempre essa questão da razão. Então, eu vou buscar a razão em tudo. Liberalismo. Filosofia crítica como um plano de fundo de liberdade, individualismo e igualdade jurídica. John Locke foi, vamos dizer assim, que ele é o fundador, o prepulsor das ideias iluministas. Ele vai dizer assim, ó, sendo todos os homens naturais livres e iguais e independentes, ninguém pode ser posto fora desse estado e sujeito ao poder político do outro, sem o seu próprio consentimento. E aí, vamos dizer assim, ele vai começar a desenvolver um pensamento onde que... Só um momento. De liberdade e do direito natural. Sim, direito natural. Ele vai falar sobre que o direito natural ele não pode ser negado a nenhum homem. Então, todo homem ele tem o direito à liberdade, à felicidade, e esses homens são todos iguais. Então, ele vai defender essa ideia. Então, logo, se todos os homens são iguais, o rei não é maior que ninguém. Deu pra sacar? Não sei se dá pra sacar isso. Todos ali são iguais, toda lei tem o mesmo direito. Então, assim, ele vai começar a formular esses pensamentos. E aí, a influência da ideia de John Locke, pensador liberal, defendeu a liberdade religiosa, o princípio da tolerância, organização política a partir do consentimento, defesa do direito de propriedade e vontade da maioria, e defendeu que todos são iguais. E cada um deverá ser permitido agir livremente, desde que não prejudique nenhum outro. Então, John Locke ele vai ser um precursor da ideia do iluminismo, porque ele vai pregar essa liberdade. Ele vai pregar que as pessoas tenham essa liberdade, tenham direito e acesso ao que é social, vamos dizer assim. E ele meio que vai contrário à ideia de Thomas Hobbes, porque, vejam só, Hobbes diziam que o rei poderia governar e que ninguém poderia, resumindo, tá? E que ninguém poderia contestar o poder daquele rei. Já John Locke vai dizer não, se aquele rei não está fazendo o que o povo quer, se aquele rei não está ouvindo o povo, se aquele rei não está cumprindo com a sua obrigação de rei, o povo ele tem o poder e ele tem o direito de destituir o rei, de escolher quem vai comandar e quem vai chefiar o Estado, a nação. Então, assim, John Locke ele vai começar a pensar sobre isso, de dizer quem é que, da população, poder escolher quem é que vai lhe representar. E dizer que a gente pode tirar tal rei porque ele não nos representa, porque ele não faz, não desenvolve nada em prol da população. Ele é um rei egoísta, ele só luta por seus privilégios. Então, assim, se um rei fosse egoísta, que tentasse manter sempre seu privilégio, a população tinha todo o direito de reclamar, porque ela era livre para isso. Adam Smith ele vai ser considerado o pai da economia. E ele vai ser lido até hoje, vai ser muito forte ainda. Em alguns cursos mesmo, como economia, ele vai estar como base. Ele vai ser o pai da economia liberal. E aí, ele trabalha com uma vertente de fonte de riqueza. Ele acreditava que o trabalho
era a fonte de riqueza. E aí acreditava que certas formas de interferência na economia eram toleráveis para prevenir injustiça, opressão e incentivar a educação e a saúde. Ele vai defender o livre mercado. Então, assim, o mercado ele tem leis próprias e o mercado ele se autorregula. E não era necessário o Estado se intrometer. O liberalismo ele vai ser contra o mercantilismo. O mercantilismo ele tem uma forte atuação do Estado. O Estado meio não, controlava tudo que acontecia. O Estado controlava o que acontecia dentro da metrópole, dentro da colônia, e tudo circulava pelo Estado. A interferência do Estado era direta. E Adam Smith vai dizer que não. O mercado tem o direito de ditar suas regras, de dizer como quer funcionar. E o Estado não pode intervir nisso. Então, lei da oferta e da procura, lei da demanda, todas essas leis que a gente conhece são ditas pelo mercado e que ele vai dizer que o Estado não pode interferir nisso, porque o Estado ele só pode regular, tocar, vamos dizer assim, em áreas onde acontecem as injustiças, no caso, por exemplo, uma delas é a educação. E aí ele vai falar sobre a divisão do trabalho e a riqueza das nações, que é a sua obra, contribuiu para a definição das economias como ciência, como eu já falei isso anteriormente. E aí, pensadores iluministas: Immanuel Kant, François Marie, Charles Louis e Jean-Jacques Rousseau. Immanuel Kant ele viu o iluminismo como a saída do homem de sua menoridade racional. No caso, um homem evoluído, vamos dizer assim. Uma pessoa que é menor, entre aspas, ela vai ter um intelecto não tão desenvolvido quanto um adulto. Então, assim, o iluminismo é justamente isso. É você sair dessa menoridade, você sair desse pouco conhecimento que você tem e conseguir atingir a luz. De ser, vamos dizer assim, esclarecido. Não gosto da palavra, mas vou usar ela agora. Autonomia. O homem do esclarecimento é aquele capaz de tomar suas próprias decisões. Então, o homem que ele tem o conhecimento, o homem que é letrado, que sabe ler, que tem contato com a sociedade e aí tem contato com o que ela produz, ele vai ser capaz de tomar suas próprias decisões, dizer o que é bom e o que não é bom para ele. Ele foi um dos precursores da Revolução Copernicana da filosofia. Essa Revolução Copernicana da filosofia é mais ou menos o que nós temos da, da rotação da Terra, não sei se eu posso dizer assim. Mas eu vou tentar explicar. Ele vai dizer, ou vai ser uma das pessoas que vai dizer, a teoria do helicentro, onde o Sol é a base, que diz o contrário da teoria do geocêntrico, que diz que a Terra é a base. Então, assim, essa revolução copernicana vai ser justamente esses ideais de tentar explicar como é que funcionava os astros. E aí ele vai tentar estudar os astros, vamos dizer assim. Ele vai estudar metafísica, vai estudar matemática, e vai estudar uma série de coisas que ele vai tentar buscar a racionalidade. E para ele havia dois tipos de cidadãos, os dependentes e dependentes. Uma fala de Immanuel Kant. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela, que este mesmo se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutela quando essa resulta de uma deficiência do entendimento, mas da falta da resolução e coragem para fazer uso do entendimento independente da direção de outrem. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. No caso é você se tornar, vamos dizer assim, tornar responsável, você ser evoluído, você ter a razão como um princípio que guia a sua vida. E assim você seria um ser melhor, vamos dizer assim. Voltaire. Voltaire, ele vai ser um carinha, Voltaire é isso aqui, ó.
só botar, é o François Marie. É o nome dele, né? Porque, sim, Voltaire ele criticava a igreja. Ele tinha muitas críticas à igreja. Ele não era ateu, porque muitos pensam que esses pensadores eram ateus, quando na verdade não era. Ele representava o intelecto francês por excelência, questionava o questionamento da base do poder, defendia defesa dos ideais liberais, críticas ao regime monárquico despótico, defesa da tolerância religiosa, obra Tratamento sobre a Tolerância, crítica à autoridade religiosa, crítica ao fanatismo religioso, terremoto de Lisboa e inclinação para o despotismo esclarecido. Voltaire ele vai ser um cara que ele vai falar muito contra a igreja. Ele também vai ser um cara em que ele não vai querer a revolução como base de mudança. Voltaire ele vai dizer que o rei, ou o rei poderia contratar um filósofo, e aí esse filósofo poderia ir aconselhando o rei. E aí é nesse movimento, basicamente, é nessas ideias que vai nascer o despotismo esclarecido. E além disso, ele defendeu, vamos dizer assim, a liberdade de expressão. Tem uma frase dele que é muito famosa. E aí que é ótima para vocês usarem na redação do Enem. Ou a redação do Enem for lá sobre imprensa, liberdade de imprensa talvez, ou sobre democracia, aí você pode colocar lá, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, Voltaire foi um cara que lutou por liberdade de expressão. Ele dizia que todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de dizer o que pensava, e que isso era ter liberdade, e que isso era viver em sociedade. E aí outra fala de Voltaire: todos os que se diferenciam disseram filhos de deuses foram os pais da impostura. Serviam-se de mentira para ensinar verdades. Eram indignos de ensinar. Não eram filósofos. Eram, quando muito, mentirosos e cheios de prudência. Quase que não sai. Aí é uma crítica ao sistema religioso. As pessoas que eram responsáveis por ensinar, no caso, vamos dizer aqui, botar a igreja católica, padre, botar essas pessoas aí. Então, Voltaire, ele vai criticar a igreja e ele vai dizer que, tipo, dentro desse movimento existem pessoas corruptas. E aí vai ser bem evidente nas obras dele essas críticas.